comecei a gravar esse vlog com a intenção de mostrar principalmente a escrita do TCC. Na verdade, não a escrita, as leituras e os primeiros fichamentos. Enquanto eu estava no congresso de sociolinguística, porque eu queria aproveitar os intervalos entre as palestras, o horário de almoço, para poder estudar na biblioteca e adiantar algumas coisas. Então, aí o que vocês estão vendo foi o segundo dia do congresso, que eu cheguei um pouco mais cedo e fui direto para a biblioteca. Então, eu não consegui começar as questões do TCC, porque na verdade eu tinha algumas outras pendências. Eu apresentei um trabalho no Conedu com uma professora e ela mandou uma proposta de capítulo de e-book junto comigo também. Então, nesse momento, eu estava revisando o texto, então essas caras e bocas são para o texto que a gente estava fazendo juntas, sobre memes e desinformação e o papel da escola. Acabou que o meu texto, que eu estava como autora principal, a gente resolveu não mandar, talvez para em outra ocasião mandar para uma revista. Na verdade é porque a gente estava muito ocupada. Eu acho que a maioria das pessoas já chegou no congresso com o artigo feito, mas não foi o nosso caso porque estava tudo muito corrido. Então eu estava aí arrumando a questão do capítulo do e-book porque era o nosso principal. Enquanto isso, eu estava também aperreadíssima para escrever o artigo para o Congresso de Ciências da Religião que teve, e nesse eu mandei um trabalho. E foi um trabalho super legal, um trabalho de literatura relacionando com religião. E faltava pouco tempo para enviar, porque eu teria até o dia 16, ou seja, eu acho que eu estava gravando na terça, eu tinha que entregar na quinta. Eu tinha um resumo expandido que eu poderia aproveitar alguma coisa, mas eu tava com muito medo de dar muito trabalho. Mas aí quando eu terminei de revisar o capítulo, eu fui entrar de novo nos critérios do artigo e percebi que, na verdade, eles pediam só um trabalho entre 5 e 7 páginas. Então, eu coloquei na formatação certinha, coloquei o resumo que eu tinha escrito, coloquei o resumo em inglês e já pegou, assim, acho que 4 ou 5 páginas, então eu fiquei muito tranquila. Um tempo depois, quando eu entrei de novo no site, eles atualizaram o prazo lá pro início de novembro, então eu fiquei bem tranquila e deixei isso pra lá, totalmente. Então, esses dias foram um pouco assim, e eu esperava que tivesse mais coisa sobre o TCC, ou sobre as leituras que eu estava fazendo, ou sobre o grupo de pesquisa, sobre funcionalismo. Mas na prática, aconteceram vários outros percalços, assim, que eu acabei tendo que resolver outras coisas. Um exemplo são esses trabalhos que eu tinha que resolver antes. Depois esse de ciências de religião meio que eu pude esquecer, mas ainda assim estava trabalhando nessa questão do capítulo. Então não deu para fazer tanta coisa do que eu esperava. Mas foi bem proveitoso, na verdade. Foi uma semana muito legal. Aconteceu uma coisa bem chatinha na quarta-feira, mas eu vou falar mais pra frente, que foi o último dia. Então eu acabei nem aproveitando o resto do congresso. Eu assisti algumas palestras de manhã, saí na metade da segunda palestra e acabei de ir embora, infelizmente. Mas foi isso. Às vezes nem sempre tudo ocorre como a gente esperava, mas foi bem legal e eu adorei a experiência de estudar na biblioteca do CCHLA. Já tinha feito isso antes, um ambiente super legal. Eu adoro estudar em biblioteca, principalmente biblioteca universitária. São as melhores bibliotecas para estudar, assim, na minha opinião, porque elas são projetadas para isso, para fazer pesquisa, para estudar, então tem sempre um ambiente muito legal. Essa não é a biblioteca central da UFPB, tem uma biblioteca maior, mas cada centro ou cada departamento tem uma biblioteca. E essa é a de Ciências Humanas, Letras e Artes. Então, foi muito legal.
minhas palestras à tarde, eu fui pra biblioteca. Eu sou uma pessoa meio metódica, apesar de eu gostar muito de mudança, então eu peguei a chave 27 de novo pra usar no mesmo armário. Mas só pra descobrir que, na verdade, a biblioteca ia fechar às 5 horas e eu cheguei exatamente às 5, então tive que ir embora. Então essa sou eu esperando o Uber na entrada do CCHLA. Hoje é o último dia 15. Eu acho que eu tô na Praça da Tristeza. Eu acho que essa não é a da alegria. Eu vou tomar café. De 8 horas abre a biblioteca. Aí eu vou pra lá mexer no resumo. E de 9 começa o evento. Aí eu vou pro auditório. E é isso. Então ali era a parte que eu estava estudando ali naquele computadorzinho na frente. E esses foram os textos principais. Esse primeiro foi o de Marcos Banho, que eu comentei no primeiro vlog. Esse foi o primeiro texto do grupo de pesquisa que eu quero reler, que é sobre formalismo e funcionalismo. E esse é o segundo que eu tinha que ler para a reunião de pesquisa que teria naquela semana, que é sobre funcionalismo no Brasil, então é um pouco mais específico, um pouco mais histórico. Lá no congresso eu comprei esse livro, O Bem Viver, que, enfim, eu olhei e eu senti alguma coisa diferente. Tinha também um cordelista vendendo alguns cordéis. Ele estava vendendo esse conjuntinho de 3 por 10 reais. Eu adoro cordel, apesar de eu não gostar tanto desse tipo de cordel mais informativo. Mas eu achei muito bacana, tive que trazer. E aí trouxe também esse de linguística funcional. E eu achei o máximo porque na organização tá a Maria Angélica. Então, eu tava gravando agora parte do vlog pra o vlog do mestrado. Deixa eu ver se eu coloco isso aqui. O vlog do mestrado. E tava contando, né, como algumas coisas atrasaram, etc. Na verdade, isso eu já falei no primeiro, agora no segundo eu tava atualizando de como eu fui arrumar algumas coisitas. Que é o que eu vou fazer agora, eu vou preencher uma planilha. Mas semana passada eu gravei um vlog. A minha ideia era gravar um pouco do congresso que eu tava participando de João Pessoa, que foi o congresso de sociolinguísticas. Não apresentei nenhum trabalho, eu ia até mandar um, mas eu perdi o prazo. E também registrar de como eu comecei a trabalhar no TCC. Realmente ter começado. Mas meio que não aconteceu, assim, eu comecei o primeiro texto, aquele texto que eu comentei, que é o do banho. Separei outros pra ler. Mas me atolei com um monte de coisa. Na quarta-feira aconteceu uma situação super chata. Super chata. Com uma instituição. Gente, absurdo. Vou contar. Eu não vou citar nome porque eu não quero problema, mas simplesmente fiz uma matrícula em uma instituição lá em março. Março. Finalzinho de março. Comecinho de abril. Acho que lá pro dia 20 e poucos. E aí, eles não liberavam o meu login, que eles disseram que iam liberar em até 7 dias e sei lá o que, não sei o que lá. E aí, eu fui no Reclame Aqui. Tinha um monte de reclamação de coisas burocráticas, coisas da instituição mesmo. E aí é o que eu pensei, não vou continuar nesse lugar. Mas pelo menos vou esperar eles liberarem meu acesso pra eu ver como é que é a plataforma. E foi a coisa mais terrível que eu já vi na minha vida, assim, tipo, tinha uma disciplina, aí tinha uma videoaula, se é que dá pra chamar assim, tinha um professor, que aquele vídeo, claramente, ele gravou na sala de casa, do jeito que eu tô gravando aqui. Tipo, a diferença é que isso aqui não é meu trabalho. Do jeito que tá, não foi no estúdio, e se foi na casa dele, não foi no escritório, foi numa sala, escuro, um lugar escuro, gravando assim com o celular, uma imagem ruim, feia, o áudio horroroso. Aí era um vídeo de 1 hora,
sem edição, sem recorte, sem nada, sem nenhum cuidado, e tinha um PDF de, assim, 30 páginas. Eu falei, isso. E aí, na mesma hora, eu mandei mensagem para o contato com que eu tinha falado, dizendo que eu queria cancelar. Eles disseram que eu tinha que falar com outro contato, disseram que eu tinha que falar com o atendimento ao aluno. Falei com o atendimento ao aluno, falei que queria cancelar. Eles só me mandaram um link para avaliar a conversa. Eu pensei, não é possível que não esteja claro que eu quero cancelar, né? Aí nisso eu ainda mandei um e-mail falando assim, ó, pedi para cancelar, escrevi isso, meu CPF é tal, não quero receber cobrança nesse CPF. Pronto, passou, acabou, né? Tudo bem. Estou nesse evento na quarta-feira passada, recebo um e-mail de uma empresa jurídica me mandando uma notificação extrajudicial para que eu pagasse as mensalidades atrasadas, como se eu tivesse feito algum curso. Gente, um absurdo. Aí lá vai eu atrás de amiga advogada. Lá vai eu escrever um texto pelo chat GPT, citando tal artigo do Código do Consumidor. E assim, tentei resolver e ninguém resolveu meu problema. Depois me disseram que eu tinha que ter feito um protocolo, porque se não abre o protocolo, não fecha a matrícula e tal. Só que a culpa é deles, porque não tem como adivinhar como é que se faz um raio de um protocolo que eles não me avisaram que eu tinha que fazer. Me estressei. Sei que eu perdi o dia, assim. Passei mal na quarta-feira, não fiz nada. E aí, tipo, eu nem sei muito o que descrever, porque eu ainda não entendi qual é a dinâmica do vídeo. Tipo assim, quando eu gravo um vídeo, aí eu não sei exatamente o que eu vou falar naqueles recortes. E aí, tipo, eu também não sei o que eu vou falar antes ou depois das coisas. Se esse vídeo eu corto, se cansa, fica depois. Fica meio sem roteiro, aí eu não sei se faz muito sentido. Mas eu acho muito divertido editar, apesar de eu não ter habilidade nenhuma. Mas aí o que acontece? É, os outros dois textos eram do grupo de pesquisa e uma reunião seria hoje, então eu teria que ter lido o texto até hoje. Só que ela vai mudar de data. Ainda estão votando, mas ou ela vai pra amanhã ou ela vai pra quarta ou vai pra quinta. E aí. É isso. Tô esperando notícias. Mas aí o que eu vou fazer hoje? Eu preciso urgentemente fazer um planejamento. Então, eu vou organizar essa planilha. Vou pegar tudo que eu tenho que fazer para fazer um planejamento. Mas eu preciso dividir os meus dias em, primeiro, fazer o primeiro capítulo da dissertação e fazer o TCC. A professora também não entrou mais em contato, a orientadora. Ela disse que ia marcar logo na semana seguinte um encontro com todo mundo e não sei o que para discutir o tal texto. Mas até agora nada, assim, graças a Deus, eu acho que, enfim. Mas é isso, eu preciso fazer um novo sumário do TCC, porque como teve as mudanças que eu falei no último vlog, preciso alterar coisas 100% assim no sumário. Foram mudanças muito boas, inclusive, mas tô presa nisso, gente, tô presa nisso. Enfim, não sei se conta como vlog de TCC, se não tem eu escrevendo o TCC. Eu vou pelo menos registrar o sumário, novo sumário, porque aí já é uma nova escrita, né? E é isso, beijão. Oi, então, eu tô totalmente enrolada com as outras coisas da minha vida e isso tá um pouco parado. Mas, sobre a especialização, eu praticamente terminei. Como eu faltei uma atividade de uma disciplina, eu vou ter que fazer uma atividade de recuperação, que ainda não foi lançada, mas ela estava para ser lançada entre outubro e novembro. Então, logo, logo ela chega. E em novembro a gente também tem um curso obrigatório de Libras. Então, assim, eu já terminei todos os créditos, eu preciso só recuperar. Assim, eu fiquei com 6,7 por causa dessa atividade que eu não fiz. Então, por causa desses 3 décimos, eu vou ter que fazer outra atividade a mais, que eu ainda não sei qual é. Mas já passei por todo o processo, então só falta isso. Aí um curso extra, só que vai ser obrigatório pra gente, de Libras, assim, não vai ter nenhuma avaliação, é só a presença. E aí o TCC. E aí eu tenho que novembro, gente, esse negócio tem que sair esse mês. Acabei não falando com a professora mais, mas eu preciso reestruturar o meu sumário, porque mudou tudo.
preciso escolher os 3 livros didáticos, porque eu não escolhi, porque tem algum problema no link do site do governo do PNLD. Tô tentando encontrar a tabela de 2024, a planilha, e não tem, assim, tem o link, mas quando você clica, some. Tem 2023, só que 2023, entrei na tabela e eu fiquei assustada, tipo assim, é tanta coisa, tanta informação que eu não consigo, eu não consegui ter tempo suficiente pra ler coisinha por coisinha e somando pra saber qual é o livro mais usado. Eu acho que eu vou entrar em contato com alguns professores e vou tentar pensar em outra forma de selecionar esses livros. Isso tá atrasado também, mas vai dar certo, vai dar tempo. Porque aí eu tenho até início de dezembro para entregar o trabalho final, o TCC. E a defesa vai ser entre janeiro e fevereiro, junto com a qualificação. Não tinha pensado nisso. Mas assim, a parte boa é que quando eu fizer o TCC agora no final de dezembro, eu vou esquecer que essa coisa existe, porque já vai estar pronto o trabalho, eu vou esquecer que existe. E vou me dedicar só à qualificação, sabe, até fevereiro. E aí, independente quando eu apresentar, no dia que eu for apresentar, eu releio o trabalho e apresento, porque a gente tem que ter prioridades na vida, né, senão não vai dar tempo.